Agora que você já entendeu algumas coisas de forma superficial, a gente vai começar a ver coisas mais específicas aqui dentro do nosso curso. E para começar, vamos, com uma coisa que a gente vai usar muito aqui dentro do Spark, que são as texturas. Como eu já disse para vocês, sempre que eu falar texturas, eu estou falando de imagens, tá, gente? Então, guardem isso nessa cabeça. Imagem é textura dentro desse contexto que a gente está aqui, ok? E aí, para começar, vamos falar dos formatos que o Spark aceita. Esses formatos, são JPEG, JPG e PNG, que você pode fazer aí dentro dos vários editores. O que importa mesmo é estar dentro desses formatos. Se tiver nesse formato, não importa se foi feito no Photoshop, no GIMP, no aplicativo de celular, no Canva, não sei o que lá, o Spark vai aceitar. Porém, a gente tem outras questões para pensar na hora de usar texturas dentro do Spark. Quais as dimensões que funcionam dentro do Spark? Praticamente todo tipo de imagem vai funcionar dentro do Spark, mas a gente tem uma diferença entre funcionar e o formato ideal, tá? Então, dentro desse contexto, o formato ideal são imagens com potência de 2. O que é a potência de 2, Potência de 2 dentro da matemática são os números aí elevado à segunda potência, tá? Esse tipo de imagem ele é usado em tudo que é programação visual por conta de como os computadores funcionam e tal. Então faz mais sentido as imagens estarem assim, os celulares vão rodar melhor, os processadores vão rodar melhor, ou até o seu computador vai rodar melhor e o resultado visual no final vai ficar melhor, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque é bem complexo, mas se você quiser saber um pouco mais aí, com bem aprofundado, tem muita coisa ainda, mas bem aprofundado, tem um link aí que se eu não deixei aí embaixo, me lembra que eu deixo e que explica melhor, Mas dentro do Spark, além de ser potência de 2, a gente tem um limite de onde até onde ele funciona. Então, vai ser sempre imagens quadradas, Então, se a gente for usar, por exemplo, ali 32 pixels, tem que ser 32 por 32. E o mínimo seria 32 pixels e o máximo 1024 pixels. Então, ali em verde eu coloquei todos os formatos que são aceitos, que vão funcionar topzera no Spark. Você fala, Kevin, eu tenho uma imagem em 2048, em 2K e etc. Não tem muito o que fazer, porque mesmo que você coloque no Spark, ele vai aceitar, além de ficar muito pesada, ele vai visualizar em 1024, não vai visualizar em 2K ou em 4K ou qualquer coisa que você colocar, tá? E essa seleção do tamanho da imagem vai depender de onde ela vai ser usada, em que contexto que ela vai ser usada. Vamos supor, vai ser uma imagem que vai ficar em tela toda? Então vale a pena você fazer em 1024 por 1024. Vai ser uma imagenzinha que vai ficar aqui no rosto, etc. Então vale a pena você fazer ali 32 ou 64. Porque quanto menor for, mais leve é. E se você usar uma imagem muito grande para ficar num espaço muito pequeno, vai ter uma distorção na hora que a gente for visualizar dentro do filtro. Então, se atente a isso, a sempre escolher o tamanho certo para o seu projeto. Lembra lá no módulo de interface que eu falei para vocês da propriedade, Que é a barrinha que fica do lado direito do Spark sempre que a gente clica em um item, E com as imagens, as texturas não é diferente. Então a gente tem várias opções ali que vão fazer diferença no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos para a primeira parte aí das propriedades, onde a gente tem lá em cima o file, Que seria o arquivo. Eu vou até importar uma imagem aqui dentro do meu Spark para usar de exemplo para vocês. E, como vocês podem ver, estou com a imagem aqui, 1. E aqui em cima eu tenho o file. O que é o file, É para mostrar onde está o meu arquivo. Então, sempre que a gente salva um projeto, ele cria uma pasta já do projeto. E aí vai ter a pasta de texturas. Então, toda vez que a gente salvar um projeto, colocar uma textura dentro do Spark, ele vai para a pasta de texturas dentro do nosso projeto. Então, por exemplo, esse aqui que está com o nome de sem título, vamos salvar ele aqui como texturas. Tá? E agora eu vou lá na pasta dele.
Deixa eu abrir aqui. Vou abrir a pasta dele aqui. E olha só, eu salvei ele como texturas. Vocês viram que em vez dele criar um arquivo, ele criou uma pasta, certo? Então quando eu abrir ela, ó, ele vai ter aquela pasta ali, ó, textures. É aqui que tá. E aí uma barra 1.png. Então se eu abrir aqui dentro, vai ter o arquivo 1.png. E o que que isso significa, né, de modo geral? Por que que a gente tem essa parte aqui de file? Porque a gente pode renomear essa imagem, sabe? Então, por exemplo, eu coloquei um nome no arquivo que não ficou bom aqui, vou renomear para exemplo. Aqui ele está como exemplo, porém depois você ia buscar o arquivo, você ia chegar aqui na pasta, não tem nenhum que chame exemplo. Onde que você vê o nome? Por essa abinha aqui de file. Aí aqui nesses três pontinhos a gente tem duas opções, que é o Copy File Path. O que que significa isso? Que é para copiar o caminho do arquivo. Então se eu clicar aqui, e aí vier aqui no Explorer, né, eu posso colar o caminho e eu vou direto para o arquivo. Ó. Ele abre o arquivo para mim, tá? A segunda opção é revelar no Explorer, que ele vai abrir direto a pasta que está a sua textura. Então, se você não quiser ir lá na onde você salvou, etc., clica aqui, ele já vai abrir direto a pasta em que ele está, ok? Logo em seguida aí a gente tem o tipo. A gente vai aprender isso mais para frente, tá? Mas vou resumir aqui para vocês, para quando chegar vocês já estarem preparados, já tá sabendo. A gente tem três tipos de entender uma textura dentro do Spark. A gente tem o Single Texture, que provavelmente é o que você mais vai usar, tá? Que é a textura como uma imagem normal. Aí a gente tem a segunda opção, que seria uma sequência de texturas. Então eu posso agrupar várias imagens e fazer com que o Spark entenda elas como uma só. E com isso a gente pode fazer GIFs e pode fazer também outras coisas para ficar mais organizado no projeto e vai, aí tem muitas possibilidades. E a gente tem o Sprite Sheet, que seria parecido com o Texture Sequence, porém, na sequência de textura, né? São várias texturas e o Spark vai entender como uma. No Sprite Sheet, ele tem o mesmo efeito, só que é o contrário. É uma textura só que ele vai entender como várias. Então, se a gente for no Google agora, vamos pesquisar aqui, ó, Sprite Sheet. A gente vai ter aqui, ó, vários Sprite Sheets. Tá vendo aqui, ó? E aí a gente faz com que o Spark ou qualquer software entenda tudo isso aqui que está numa imagem só, como se fossem várias imagens. Então ele vai dividir entre bloquinhos e vai entender como várias e você vai poder alternar entre elas. É muito bom para você otimizar os arquivos. Às vezes acaba ficando bem leve, mas eu vou ensinar isso mais para frente para vocês. Mas para ativar é por aqui, tá? E seguindo aqui, a gente já tem as primeiras propriedades. Então, as três primeiras informações aqui são meramente informações, não tem muito o que fazer com elas, tá? Então a gente tem primeiro o file size, que seria o peso da imagem, tanto o peso que está no seu computador como o que pode estar no seu filtro, né? E isso é mais importante para a gente ver mesmo o peso que está e é o peso original do arquivo. Vocês já vão entender porque que eu estou falando disso, tá? Logo abaixo a gente tem as dimensões, que seria o tamanho que eu falei para vocês. Olha só, aqui, por exemplo, eu coloquei 512 por 512, que é um tamanho que está na potência de 2, né? Mas, se você colocar uma imagem que não está numa potência de 2, como essa aqui que está em 1024 por 1024, está dentro. Vamos colocar aqui, ó, vamos nos meus downloads, que eu devo ter alguma imagem aleatória. A imagem da Beyoncé aqui. Ela não está no formato de potência de 2, certo? Então, quando não está, ele aparece esse triângulo aqui. E isso desabilita algumas opções que a gente tem aqui abaixo, que eu vou falar logo com vocês, tá? Então, sempre que não tiver em potência de 2, ele vai ficar com esse problema aqui, tá? Então, fiquem atentos, ó. Quando eu passo o mouse, ele até parece que é isso, ó. A imagem sem potência de 2 tem opções limitadas. Ela vai funcionar, porém você vai ter menos opções e vai rodar de maneira não ideal dentro do seu filtro, tá? Logo abaixo a gente tem o Alpha Channel. O que significa o Alpha Channel? É a transparência. Então, se o seu arquivo for transparente, né,
Aqui, como eu fiz aqui, tá errado, tá? O JPEG nunca vai ser transparente, só o PNG. Então, quando ele for transparente, ele vai estar dizendo aqui que é ou que não é. E para que serve isso, né? Uma imagem transparente ela é mais pesada que uma não transparente. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho essa imagem de exemplo, ela é um PNG. E eu não tenho necessidade dela ser transparente. Porém, dependendo, às vezes você vai pegar uma imagem que ela não é transparente, mas nas propriedades dela, ela tá como transparente e aí ela fica mais pesada. Então, aqui você vai ver se está ativado ou não, tá? Logo abaixo a gente tem o Pré-Multiply Alpha, que a gente pode ativar e desativar. O Pré-Multiply Alpha, ele é um pouco mais complicado, tá? Dentro do Spark eu ainda não consegui ter um uso efetivo dele, mas ele muda a forma de como o Spark vai enxergar a transparência. Eu coloquei esse vídeo aí embaixo, se eu não coloquei, me cobra, tá? Que explica um pouco melhor como funciona, mas eu não senti uma diferença tão grande igual em outros softwares dentro do Spark, então eu geralmente não mexo nisso. E aí vai de você testar aí com projetos, vai funcionar com coisas mais específicas. Então, a gente tem o próximo ali, que seria o Color Encoding, tá? O Color Encoding, ele fica logo aqui, ó, embaixo do Pré-Multiply Alpha. Posso aumentar aqui a janela, tá? E ele me dá duas opções, que é o linear e o sRGB. O que são essas duas opções? Essas duas opções são Color Spaces, Color Spaces. O que são Color Spaces? Color Spaces são sistemas de cores que definem como elas serão reproduzidas em um dispositivo físico. Então a gente tem as cores naturais, certo? Que seria com tinta, guache, etc. da vida real. E a gente tem as cores que vão aparecer na tela através de iluminação. E conforme os anos foram passando, as empresas foram criando perfis de cores para definir como as suas telas iam interpretar as cores de acordo com a tecnologia que ela usava. Então a gente tinha a TV antiga que tinha o perfil de cor NTSC, já deve ter ouvido disso, e o perfil de cor Palm, porque funcionava bem naqueles tipos de tela. Mais para frente a gente começou a ter as telas LCDs que começaram a usar o perfil de cor aí sRGB. E antes de ter esse perfil de cor, sem aplicar nenhum perfil, a gente tem o perfil linear, que é a cor pura, ok? Porém, isso vai muito depender da tela que está usando ele, né? Então, isso pode ser usado às vezes para melhorar como a sua imagem funciona dentro de um projeto. Se você vai querer mais contraste ou se você vai querer mais brilho, tudo isso vai fazer diferença. Você vai ter que testar caso a caso. Aí do lado, por exemplo, eu coloquei um exemplo, né, do mesmo tom de vermelho na minha tela aqui em linear e em sRGB. E eu vou abrir um projeto com isso aí para vocês e falar um pouquinho mais, tá? Então, vamos aqui para minha tela. Olha só, aqui na esquerda eu tenho o retângulo que está em linear, certo? E aqui eu tenho o retângulo que está em sRGB. Como que eu defini isso, né? Exatamente por aqui, ó, pelas propriedades, ó. Textura é sRGB e a textura linear. O linear é o que vem por padrão, tá? Se eu mudar aqui o sRGB para linear, ele vai ficar da mesma cor da esquerda, tá vendo? Porque agora os dois estão no mesmo perfil de cor. Porém, vamos supor que eu coloque aqui a imagem sRGB, só que no material aqui, ó, do sRGB, tá vendo que ele está processando em linear? Ou seja, por que ele está ficando mais escuro? Porque ele está usando o linear para entender uma imagem sRGB. Se eu vier aqui e mudar dentro do material para sRGB, ele vai ficar no mesmo tom do linear, porque é assim que a minha tela está enxergando, tá? Então, é algo bem delicado e vai depender muito dos tons que você vai usar aí. Se você usar a cor pura, você não vai ver diferença. Você só vai ver diferença quando você aplicar brilho, sombra, saturação, esse tipo de coisa, tá? E só para mostrar aqui para vocês que acontece o contrário também. Quando a gente tem o linear aqui, se eu mudo para sRGB, ó, ele ficou mais claro. Mas se eu mudar aqui a nossa textura que está em linear para sRGB,
ela vai ficar no mesmo tom ali, tá bom? Então, é algo que não necessariamente você precisa entender perfeitamente como que funciona, porém, quanto mais você entender, mais detalhes você vai poder aplicar, tá? E um vídeo legal aí que explica de forma bem didática, porém em inglês, esqueci de avisar, mas o outro vídeo lá também era em inglês, do Prime to Apply, é esse sobre Color Space, que apesar de ser em inglês, ele usou um meme brasileiro na thumb, né? Coloquei o link aí embaixo, se eu não coloquei, me cobrem também, tá bom? Então, ele explica aí o que são Color Spaces. Não assista o vídeo todo, tá? A parte que ele explica é do 2 minutos e 17 até os 6 minutos e 7, beleza? Então essa foi a primeira parte das propriedades. Agora vamos falar de compressão, tá? Primeiro, eu sei que tem muita gente que não sabe o significado da palavra compressão, de comprimir, tá? O jeito mais óbvio que vocês vão pensar em exemplo, sabe aqueles filmes americanos que mostra quando um carro vai para sucata e vem uma máquina e transforma um carro desse tamanho, amassa ele e deixa ele desse tamanho? Isso é comprimir. Sabe quando você está mexendo lá no seu armário e aí não cabe todas as Tupperware, você põe várias Tupperware dentro de uma e aí você comprime o espaço delas. É basicamente isso que a gente faz e o que o próprio Spark faz por automático, ele comprime as imagens. Então ele deixa a imagem no menor tamanho possível, só que com a melhor qualidade possível na teoria, tá? Já vou explicar para vocês e é isso que a gente vai ver agora, daqui para frente, né? Então, estamos aqui na compressão, né? Seguindo aí na aba de propriedades ali das texturas, a gente tem a aba de compressão que está dividida em três partes: a de iOS, Android e Older Android. Em cada uma delas, a gente tem essa caixinha de seleção que vai dar para a gente três opções, tá? Mas vamos falar já já sobre isso. Vamos lá para a tela do Spark, que eu vou mostrar para vocês isso na prática em tempo real. Eu vou importar uma imagem qualquer que eu tenho aqui no meu computador, pode ser essa aqui mesmo. Toda vez que a gente importa uma imagem, deixa eu ver, essa aqui não, vamos importar outra então. Essa aqui eu já tinha usado antes. Vamos importar uma imagem qualquer aqui. Importar essa da Beyoncé novamente. Também não, porque eu já usei. Tem que ser uma que você nunca usou, porque ele vai comprimir, tá? Vou pegar essa aqui do Falcão. Ó, ele vai aparecer esse círculozinho aqui. Quando você passar o mouse em cima, ele vai aparecer lá, ó. A textura está sendo comprimida, ok? Quando você clicar nele, você vai ver esse status de compressão rolando aqui. E por que que é importante ter as imagens comprimidas, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre isso. Imagina que para rodar um filtro, né, o celular, ele tem que baixar o filtro. E muita gente usa filtro na praia ou coisa assim e usando 3G, ou às vezes não é uma conexão muito boa, então a gente precisa ter o tamanho das imagens o menor possível para a pessoa conseguir usar em qualquer lugar. Esse é um ponto, tá? Outro ponto é que também arquivo, né, o peso, quanto mais pesado ele é, mais o processador demora para abrir ele, mais o HD e o processador e o cartão de memória vão demorar para ler esse arquivo, então vai deixar o filtro mais leve como um todo. E além disso, o Spark, né, o hub lá onde a gente sobe os filtros, que a gente já vai chegar nessa parte também mais para frente, ele aceita no máximo 4 megabytes em um filtro. Então é um valor muito curtinho, justamente porque não pode aumentar muito o tamanho dos filtros no celular de uma pessoa, tá? Toda vez que alguém salva um filtro lá na galeria de filtros, esse filtro é baixado no celular da pessoa. Então imagina assim, por exemplo, a pessoa tem mais de 100 filtros baixados, o aplicativo dela vai subir para 400 megas, sabe? 40 mega e vai subindo dependendo do filtro aí, então a gente tem que ficar comprimido aí. Então, o Facebook, ele deu para a gente dentro do Spark aí, essa opção de compressão automática, onde ele divide em três etapas, né? O iOS, o Android e o Older Android. E o que que isso significa? Ele faz uma compressão diferente para cada tipo de sistema, né? Então, ele vai ter uma inteligência ali que vai fazer rodar melhor em cada sistema. E essa opção que já vem de cara é a opção automática, que ele escolhe a melhor compressão para cada sistema. E aí, aqui você consegue ver
qual a diferença que vai fazer, né? Primeiro que eles vão fazer num formato que só o próprio Instagram entende, então ele já fica mais comprimido na hora de fazer o download, ó. Ele vai ficar com 300 KB. E aí, a hora que ficar no dispositivo, ele vai ficar com 512 KB, ok? No caso do iOS. Aí no Android, ele já tem outro formato, tá vendo? Que é o ETC2RGB e aqui em cima é o PVR-TC-RGB, que também vai ter outro tamanho de download no dispositivo. E depois a gente tem mais um formato que é o ETC1 aqui, que é para Android antigo, ok? Para dispositivos bem lá atrás. Só que o que acontece, né? Na prática mesmo, a compressão do Facebook ela não é muito boa e às vezes ela é bugada, tá? Então você vai ver muita gente falando para você resolver alguns problemas desabilitando a compressão. Então, para você ter uma noção aqui mesmo, ó, aqui em cima sempre vai aparecer, né, como eu disse para vocês, o tamanho original. Então, o Spark comprimiu, diminuiu no download, mas no dispositivo ficou o mesmo tamanho. Então não mudou muita coisa. Eu posso vir aqui, ó, clicar no automático e mudar para None. Ó, mesmo tamanho, só vai mudar o tamanho de download e pode mudar a qualidade, tá? E aí eu indico que vocês façam a compressão manualmente. Eu vou falar sobre isso mais para frente no curso, mas já fiquem na cabeça que a gente vai fazer essa compressão manualmente. Mas se você quiser usar do Spark, vamos supor que você está no futuro, onde essa compressão está boa, então vamos aprender a usar. O modo automático, ele já vai fazer sem te perguntar nada, sem nenhuma opção. E a gente tem aqui o modo manual, tá? Isso que eu estou fazendo no iOS vale para todos, tá, gente? Então, o manual, eu posso escolher o formato. Então, por exemplo, eu fiz um PNG num arquivo que nem era transparente, podia ter sido JPEG, que é mais leve, né? Então, posso vir aqui no formato, trocar o PNG para JPEG. Então, eu posso fazer essa conversão aqui direto do compression aqui, tá? A resolução, se eu colocar em máximo, né, ele vai deixar no tamanho que está o arquivo aqui, ó, Max Resolution. Lembra que eu falei para vocês que sempre é 1024 x 1024? Eu posso vir aqui e diminuir para 32, por exemplo. A resolução máxima. E aí ele vai diminuir para 32, tá? Mas vamos deixar no máximo aqui. A qualidade também eu posso aumentar e posso diminuir. E aí vocês podem ir comparando aqui, ó. Deixa eu fechar o do Android do outro Android para não ter confusão. Como vai mudando o tamanho aqui, o peso do arquivo. Então, vou colocar a qualidade menor. Olha, foi para 58 KB. Qualidade maior, 457 KB, tá? Mas fica bem ruim mesmo. Então, vai testando e vendo como é que vai ficando no celular. Que é no celular que você vê mesmo como é que fica, tá? E aí a gente tem o método. O método... Tem vários deles, né? Se você traduzir aqui, seria o mais rápido, médio, devagar e o melhor, que seria o mais devagar, só que os arquivos ficam menores, né? Então vamos colocar esse best aqui. E olha só, agora com a qualidade máxima e a resolução máxima, ele ficou com 457 KB. Então ele ficou menor do que está ali. Pode ser uma boa opção também. Só que você vai ter que pensar nisso aqui caso a caso, tá? Então, se depois você, quando a gente aprender a fazer a compressão manual, aí você consegue fazer de forma mais genérica, em lote, em vários de uma vez. Aqui também dá em vários de uma vez. Você pode colocar outra imagem aqui, essa aqui, por exemplo. Se eu selecionar as duas aqui, ó, eu posso mexer na compressão das duas ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? Com Shift, tá? Eu seleciono o Shift aqui, ó, clico nas duas. E aí posso mexer nas duas ao mesmo tempo. E aí você vai decidir caso a caso, de acordo com o tamanho do seu filtro aí, como vai funcionar essa compressão. E mais para frente, né, no decorrer do curso, a gente vai aprender a comprimir manualmente. Eu vou ensinar mais de uma forma que vai fazer sentido para vocês aí, até junto com Photoshop e etc, tá? Mas sobre compressão aqui nessa aba é meio que isso. Agora vamos falar de filtering, tá? Que é uma opção que recentemente bugou no Spark e buga alguns filtros, porém ela pode ser muito útil se usada com sabedoria. Então só verifica aí na comunidade, etc, se o filtering está normal. Se ele tiver, você pode usar, que ele é muito legal, de dar um efeito muito legal, é muito útil mesmo, tá?
e ele fica ali na aba de Sampling, nas propriedades da textura. Então, quando você clicar ali nesse seletor que ele tem ali onde está escrito Low, que é o padrão, né? Ele vai ter 4 opções. E essas opções são a None, Low, Medium e High. E para que serve esse filtering, tá? Esse filtering ele tenta consertar dentro de uma textura as distorções que podem ser causadas dentro do efeito, né? Então, a distorção de você ter um objeto 3D que tem muitas curvas, de você ter uma perspectiva de câmera, de você ter uma distância da câmera, e quando a textura ela está rodando naturalmente, ela vai distorcer. Então eu coloquei aí para vocês a separação de todos esses tipos, mas a gente já vai ver na prática, tá? Uma coisa muito importante é que o filtering, ele quanto mais forte tiver, mais pesado vai ficar. Ele exige um processamento aí do aparelho que vai rodar, então tenha isso em mente que pode deixar seu filtro travado se você tiver várias texturas com filtering ativado, tá? Então, como vocês podem ver aí, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, eu tenho aqui 4 planes, né, 3D, que eles estão levemente inclinados para cima para eu conseguir mostrar para vocês essa distorção. Então, no primeiro, como você pode ver na textura, que está em None, olha só a distorção que faz. A gente não consegue nem perceber a textura direito, fica bem esquisito, né? No Low, você consegue ver que tem uma melhoradinha, que dá para ver, por exemplo, a linha do meio, que não dá para ver no None, né? E no Medium, você já consegue ver bem melhor como é a textura, porém ainda falta um pouquinho de resolução, e no High você consegue ver. Só que tudo isso que a gente está vendo se intensifica ainda mais se a gente coloca isso longe da câmera. Então vou colocar aqui para vocês verem, ó. Quando está longe, olha só como é que fica o None e o Low, tá vendo? E olha só como fica o Medium e o High. Então você tem que usar isso quando você for usar objetos que ficam longe, quando você vai usar texturas que ficam pequenininha, mas mesmo assim você quer que tenha uma definição legal, ok? Então, vamos olhar de perto de novo para vocês verem como é que muda. E é isso que o filtering faz. Então, só lembrando para vocês que isso vai fazer o celular ou o computador que for rodar travar. Então usem com sabedoria, não sai colocando em tudo porque vai ficar pesado, beleza? Então esse é o filtering, vamos para o próximo. Agora vamos ver sobre Tiling Mode, que em tradução livre seria o modo lado a lado, tá? É uma opção que fica ali embaixo do filtering, né, que a gente acabou de ver, e ele nos dá essas duas opções para a gente escolher aí, né? Quer dizer, são duas abas para escolher 4 opções em cada uma, que a gente já vai falar sobre elas também. 4 não, 3. Então, o que é o modo lado a lado? Vamos supor que a gente tem um objeto 3D e eu quero diminuir a textura dele, e esse espaço que vai sobrar da onde a gente diminuiu a textura vai ter outra coisa para reagir àquilo ali, que seria o lado a lado da nossa textura, tá? Ficou confuso agora, mas vocês já vão entender. E aí, a gente pode controlar como isso acontece na horizontal, usando a opção U, e na vertical, usando a opção V, ok? E depois disso, ó, você vai escolher como elas vão reagir e vão ter essas 3 opções, que seria a Clamp, Repeat e Mirror, né? Então, a Clamp ela vai fazer o quê? Ela vai repetir os pixels do canto para a parte que está sobrando. A Repeat ela vai repetir a imagem inteira para onde está sobrando, e quando acabar a imagem de novo, ela vai repetir novamente, tá? A Mirror vai ser quase igual a Repeat, só que ela vai repetir as imagens de forma espelhada, ok? Então vamos ver na prática isso aí de maneira mais visual, né, para vocês terem uma noção. Então temos aqui, ó, 2 planes verdes, tá? Então eles são 2 planes, eu posso virar eles em 3D assim, por exemplo, ó, tá vendo? São 2 objetos em 3D, certo? E aí vamos supor que eu quisesse aplicar uma textura em cada um. Vai ser uma textura normal, sem transparência, e uma textura transparente. Aí ele ia reagir dessa maneira, certo? Então, o plane da esquerda está sem transparência e o da direita está com transparência, certo?
E aí vamos supor que eu quisesse diminuir a textura dentro do nosso objeto 3D, que seria o nosso plane. O que ele ia acontecer, como vocês estão vendo aí, né? Lembra que a primeira opção ali, ó, que está ali atrás, seria o clamp. Ele vai repetir os pixels que estão no canto. Então aqui, na opção sem transparência, ele repetiu todos os pixels do canto, ó, e fez essa distorção bizarra aqui. E no transparente, ele fez a mesma coisa. Porém, esses pixels que estavam no canto eram transparentes. Então ele só repetiu e continua transparente, tá? Mas e se a gente usasse a segunda opção aqui, ó, a repeat, como é que ficaria? Olha só, como eu disse para vocês, ela vai repetir a textura assim que ela acabar. Tá vendo? Quando acabou a textura, ele já repetiu aqui. E é a mesma coisa com o transparente. E aí vocês conseguem ver que ele está sim fazendo o processo de tiling mode, né? E aí a gente chega para a última opção, que seria a de mirror, que é a de espelhar. E ela vai fazer basicamente a mesma coisa, só que de maneira espelhada, olha só. E aí é muito bom para algumas coisas que você vai usar, por exemplo, uma textura de uma estrada, você pode fazer só um pedacinho e usar o resto só repetindo essa textura, tá bom? Então, basicamente é para isso que a gente usa. E a gente vai aprender mais usos sobre ela, né, junto com ela, no decorrer do curso. Beleza? Agora vamos para a próxima coisa aqui das propriedades. E agora, para finalizar o módulo de texturas aqui, a parte mais simples, tá? E isso aqui vai se repetir em várias outras propriedades que você vê dentro do Spark. E o que é? São as duas últimas coisas que ficam lá no final, que seria a interação e o used by. A interação é simplesmente para você criar patches, né, que é a nossa programação visual dentro do Spark, direto dali. Então, dependendo do que você clicar, vai ter várias opções ali, como por exemplo o Face Mesh. Porém, da imagem não tem muita opção. Então, você vai clicar ali e ele só vai mandar a imagem para o Patch Editor mesmo, pelo menos por enquanto, tá? E o Used By vai aparecer todos os objetos que estão utilizando essa imagem que você selecionou. Então, de repente, você quer diminuir o tamanho do seu arquivo, aí você fala, cara, mas o que essa textura está fazendo aqui? Eu estou usando ela para quê? E aí, quando você clica nela, você consegue saber por essa aba onde ela está sendo usada, se você pode apagar ou não, ou até para achar onde mexer nela, tá? Então, parece que não, mas é bem útil, beleza? Então é isso, acabamos aqui o módulo de textura, ok? Agora você já sabe como a textura vai funcionar e mais para frente agora a gente vai começar a botar a mão na massa e vamos utilizar texturas dentro de objetos, tá? Então, fica aí, aproveita o curso e não deixa de deixar seu comentário de feedback aí embaixo que tá ficando muito legal, tá bom?